A paz de Cristo a todos. Vamos uma vez mais meditar na Palavra de Deus e compartilhar sobre esse tão importante assunto que é a ressurreição. Nós temos falado sobre o assunto já faz alguns dias, alguns vídeos, mas temos que fazer por completo. O ensinamento da Palavra de Deus não pode ser por um acaso, não pode ser de qualquer forma, não pode ser com os próprios pensamentos do ensinador, do pregador. Ele tem que ser de acordo com a luz divina, com a Palavra de Deus. Então, se um assunto tem 4, 5 vídeos, 10 vídeos, nós temos que falar o assunto como está escrito, para que Deus seja glorificado e as pessoas encontrem conhecimento para serem salvos. O nosso objetivo é que as pessoas conheçam o Evangelho para serem salvos. Vamos meditar no assunto então, mas eu peço a você antes que, querendo, você deixe aí os seus comentários e se inscreva, por favor. No Evangelho de João, capítulo de número 5, vamos ver sobre a ressurreição e a vida eterna, que é o que nós estamos meditando. Você já sabe que Cristo morreu para nos dar a ressurreição, para nos ressuscitar. Morreu para nos tirar o pecado que trouxe a morte espiritual e também a física. Então, primeiro morreu o espiritual, que é o pior, e depois morreu também a morte física. Passou a ser uma sentença a morte física. Assim que o homem cai, Deus joga para fora do Éden, e para que não vivesse eternamente e comesse também do fruto da árvore da vida, Deus então joga eles fora do jardim do Éden, e ali eles vai lavrar a terra e tornar o pó, porque é o pó, porque é pó e ao pó tornará, como diz a Bíblia. Então veio também a morte física. Mas antes que a morte física chegue para a vida de cada um ser humano, ele precisa nascer de novo. E o novo nascimento traz a morte. Que morte? A morte para o pecado. Porque veja esses três conjuntos de coisas. Morreu física e espiritualmente. Então passou a ser pecador. O pecado passou a trazer a morte física. Quando Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte física e a morte espiritual. Então, quando a pessoa morre espiritualmente, ou melhor, a pessoa está morta espiritualmente, porque não existe um ser humano, desde o ventre de sua mãe, quando ele é formado, que ele já vem com essa sentença de morte espiritual. E com a sentença da morte física também. Ele é gerado lá no ventre da sua mãe, é um feto que já está sendo ali gerado, que vai vir ao mundo, ele já vem com os dias de vida contados por quem? Por Deus. Quantos anos ele vai viver, quantos dias ele vai viver, Deus já traz a somatória no seu livro, já conta tudo. 80 anos, 85, 90, hoje em dia está difícil viver assim, né? Essa idade toda. Então você vai ver as estatísticas por aí de quantas pessoas estão vivendo. Tem bairro hoje com limite, aqui na cidade, tem bairro com limite de vida 50 anos. E tem bairro com limite de vida 70, 72 anos. Depende da condição de vida de cada um. Por aí, você vai entendendo o que é a vida nesse corpo físico e o que é a vida espiritual em Cristo Jesus. Então, a morte do Adão trouxe essas duas sentenças.
Mas a vinda de Cristo a esse mundo trouxe duas saídas. Qual é? Primeiro, a ressurreição, ou melhor, o novo nascimento, que é receber o Evangelho, esperar Cristo em sua vida, que Cristo abra seus braços, porque já está de braços abertos para receber todo pecador que se arrepende, se achegar a Cristo, nascendo de novo, sendo nova criatura, abraçar a sua lei e os seus mandamentos. Sem isso você não salva não, viu, queridos? Os pregadores dizem que a lei e os mandamentos foi lá no passado. Esquece isso, vocês vão ser condenados se você seguir esse caminho. Sem lei e mandamentos você não vai ser salvo nunca. Nunca. Não existe uma pessoa que possa ser livre se não entender da lei e dos mandamentos do Senhor e vivê-las. Não adianta. Isso é uma realidade. Então, fala o que quiser, os pregadores, eles inventam que já foi, já passou, morreu lá no Moisés, acabou não sei aonde. Nada ficou para trás, com exceção de três pontos da lei, que eu vou falar neles futuramente, que Cristo tirou. Fora disso, queridos, as leis que Deus deu a Moisés e os mandamentos para aplicar ao povo de Israel, se você não aplicar na sua vida, você não vai ter salvação. Mas era o povo de Israel lá, e você é o quê? Você é povo ou o que você é? Por aí você vai descobrir se é para você e se é para a raça humana e para todo ser humano, enquanto o ser humano existir. Então, esses três sentidos. Cristo vem e vai abolir as duas coisas. Qual? Primeira coisa, no seu corpo físico, ele recebeu o pecado. E fisicamente ele morreu por conta desse pecado. Morrendo ele por conta desse pecado, então ele mata o pecado na vida do homem. Ou seja, esta morte física que Cristo morreu por nós, ela serviu para quê? Para tirar o nosso pecado. Mas para que esse pecado saia de sobre nós, das nossas vidas, é preciso que nós passamos pelo processo de um novo nascimento em Cristo Jesus. Nascendo de novo, feito isso, então nós matamos o pecado na morte de Cristo e, nascendo de novo, passamos por um processo do quê? O terceiro sentido, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E por quê? Que quando nós, em Cristo Jesus, matamos o pecado pela sua morte das nossas vidas, porque ele fez isso, ele tirou o pecado, ele riscou a cédula que era contra nós, a sua morte foi para isso. Então ele riscou a cédula. Quando eu tomo posse disso, o que vai acontecer comigo? Eu vou obedecer a Cristo, obedecendo a Cristo porque eu sou uma nova criatura, porque eu nasci de novo. Se eu nasci de novo e sou nova criatura em Cristo Jesus, então aquela morte, que foi a primeira morte lá no Éden, que o Adão trouxe a nós, essa morte, ela foi embora. Eu conheço a Cristo, o Evangelho, eu me arrependi e nasci de novo, sou uma nova criatura, estou em Cristo, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, diz a Bíblia, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, então daí o pecado vai embora. E por que então que eu tenho que ressuscitar? Cristo ressuscitou. Por que eu tenho que ressuscitar? Porque este corpo, ele não tem jeito de entrar no céu. Ele não tem jeito de herdar a vida eterna. Ele pecou, e esse pecado trouxe essa morte. O salário do pecado é a morte, é o que diz Paulo. Ele trouxe essa sentença de morte física. Aí você pode perguntar, mas o Enoque e o Elias? O Enoque e o Elias não entrou no céu com o corpo que eles tinham aqui na terra. Vocês sabem do processo do procedimento que aconteceu com Elias para ele ser levado ao céu? O livro de Reis declara, ele foi tomado por uma carruagem de fogo. Aquela carruagem de fogo fez o quê? Queimou toda essa carne gasosa, essa carne física, todo esse maquinário que está aqui, podemos dizer isso, que é a nossa vida humana. Ele te queimou tudo.
Feito isso, aquele fogo glorioso fazendo isso, o corpo recebe uma nova vida, um novo corpo, uma nova vida. A carne, que é essa carne gasosa aqui, cheia de bactérias, de vermes, de tantas coisas, ela foi destruída, ela foi queimada. Sendo queimada, ele recebe um novo corpo, o que aconteceu com o Enoque e com Elias. E aí o Elias, passando por esse procedimento, veio um redemoinho e levou para o céu. Então, a mesma coisa foi Enoque. Mas e a ressurreição? Aí está a nossa ressurreição, o Moisés. O Moisés é o procedimento perfeito da nossa ressurreição. Moisés morre, não é sepultado. Ele então, de Cristo Jesus, toma o corpo de Moisés e ressuscita Moisés, dando um corpo glorioso a Moisés. E aquele corpo glorioso entra com Cristo na Nova Jerusalém. Sem ver a sepultura, Moisés diz a Bíblia que foi sem ver a entrar na sepultura. Os demais também sem entrar na sepultura. Por que Moisés não entrou na sepultura? Porque se Moisés entra na sepultura, o diabo tinha pego o corpo. A briga foi essa, entre o arcanjo Miguel e Jesus, que é Jesus, e o diabo. Entre Jesus, que é o arcanjo Miguel, e o diabo, que é Satanás, que queria tomar o corpo de Moisés. Então vem aquela briga, que era o costume de Satanás, era esse, não tinha lei, o povo não conhecia pecado, quem morria, Satanás ia lá pegar. Eu sabia que o povo estava no pecado, tinha morrido no pecado, porque não conhecia Deus, na verdade. Então o que Deus faz? Feito isso, dando a lei através de Moisés, o povo já conhecia Deus, Satanás, que tinha o hábito de fazer isso, falou, leva Moisés também. Quando ele vai pegar o corpo de Moisés, Deus não deixa Moisés ser sepultado. E a partir dali, de Moisés para cá, quem obedece os mandamentos e serve a Deus, Satanás não toma posse do corpo. Então, esses 3 procedimentos é que nós estamos estudando para entendermos o processo da ressurreição. O versículo de número 16 de João, Evangelho, capítulo 5. Nos diz a Bíblia: assim porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Versículo 17. Jesus lhes diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então veja aqui a falsidade dos judeus. Fingia guardar o sábado, mas o sábado para eles era comércio, era um grande negócio. Então eles aproveitavam o sábado para negociar, e as pessoas, em vez de estar pregando o evangelho, que é o que ele está questionando contra Jesus aqui, a pessoa deveria estar lá comprando e negociando no sábado, dizendo que estava guardando o sábado. Então existem pessoas por aí, igreja por aí, que diz que guarda o sábado. Guarda mesmo? Porque quando eu escuto, eu vejo eles fazendo propaganda do sábado, colocando o sábado numa posição até de idolatria. Santo sábado, nosso sábado, santo sábado é aquela coisa. O sábado é para ser obedecido, queridos, e não para ser idolatrado. Todo dia é santo. São 7 na semana, e os 7 são santos. O sábado, a diferença é que foi dado um nome a ele, porque Cristo descansou. Por isso que ele se chama sábado. Então, as religiões e as igrejas, essa igreja que diz que guarda o sábado, então elas vão entrar em debate com as outras religiões, e as outras religiões têm o domingo como seu dia. E até cantam, faz louvores ao domingo, né? Igrejas que se diz evangélica que faz louvor para homenagear o domingo. Então, é idolatria, não tem nada de obediência aí.
O que eu preciso com os mandamentos é obediência. São 10. Se eu obedeço o sábado, que é um mandamento, e não obedeço, não roubarás, estou condenado por esse não roubarás. Eu tenho que obedecer os 10. E não fazer deles uma polêmica. Isso é tudo polêmica. Tenho que obedecer de acordo com a Bíblia. Lá em Israel tinha uma forma de obediência. Agora em Cristo tem que obedecer a mesma coisa, só que com algumas diferenças. E Cristo demonstrou isso dentro da Bíblia. Mas tem que obedecer sim. São os 10 mandamentos. Não é só um. Então, versículo de número 30, ou melhor, 19. Jesus respondeu-lhes: em verdade, te digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhes mostrou tudo o que faz e lhes mostra maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Então olha aqui que coisa maravilhosa. Quando Jesus está dizendo aqui que o Pai vivifica e ressuscita, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos. Então ele já está falando da ressurreição dele, de ele mesmo, de Jesus. Ele morreu, foi para a sepultura, e quem ressuscitou? Deus e o seu Espírito Santo. Tirou Jesus para fora da sepultura, sendo Jesus as primícias dos que dormem, o primeiro da ressurreição. Então, aqui, Jesus declara: o Pai a ninguém julga, o versículo de número ainda 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, se você quer ser vivificado em Cristo Jesus, ser ressuscitado por Cristo Jesus, você tem que ser vivificado por Ele. E o que é ser vivificado por Ele? É ser uma nova criatura, é nascer de novo, para que quando você descer a sepultura com a vida nova em Cristo Jesus, como o Pai ressuscitou o Filho vai te ressuscitar. Percebe, queridos? Como é bonito o Evangelho, como é maravilhosa a palavra de Deus. Aí ele diz aqui, o 22, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então vejam, as pessoas Deus, faz muito bem. Mas se não entender que o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, todo mundo quer a Bíblia, todo mundo quer a igreja, não faz mal por isso, convém, faz tudo isso, mas quando se fala do Filho de Deus e a vida que Ele trouxe a nós e que Ele exige que nós queremos, que nós precisamos, isso ninguém quer. Por que nós pregamos, fazemos os vídeos e o povo não quer ouvir? O povo não ouça, o povo não tem prazer, não quer. Os judeus não queriam ouvir. Assim estão as pessoas hoje. Porque eles sabem que se ouvir, ou eles se convertem, ou eles entram de vez no caminho da condenação. Por quê? Porque é esse o ensinamento. Porque foi isso que Cristo ordenou. Então, versículo 23. Para que todos, o versículo 24. Em verdade vos digo que, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que tremendo, queridos. Jesus está dizendo para eles: em verdade vos digo, está dizendo para nós, para você e para eu, não esqueça. Quando ele disse em verdade vos digo, está dizendo: lembre-se, não esqueça do que estou dizendo. Guarde isso, que em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, você ouve a palavra de Deus e crê em Deus o Pai. Ele disse: tem a vida eterna. Agora a pessoa fala: eu creio. Você crê, querido, mas você não sai do pecado. Crê, todo mundo crê em alguma coisa. Mas a crença que Cristo está falando aqui não é uma crença que te leva às coisas dessa vida. Estou crendo em Deus. Você faz voto, você faz oração, você faz uma série de coisas para buscar os seus interesses. Mas na hora de fazer a mudança, da transformação da vida, você não quer. Então essa sua crença é humana. Essa sua crença é terrena, ela não serve para a vida eterna. E qual é a crença que é para a vida eterna? É o novo nascimento, se arrepender e nascer de novo. Eu vou te dar uma lista do novo nascimento. Não vou falar sobre esse assunto, mas falaremos futuramente, que é importantíssimo e tem que ser guardado por todos nós. Vou te dar uma lista dela aqui. Assim você já vai meditando e procurando entender o que é entrar no céu. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. Dá uma olhadinha nessa lista aqui. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis a concupiscência da carne. Olha que coisa aqui, ó. Eu creio em Deus, eu oro, eu busco, eu vou à igreja. Mas aqui o apóstolo está dizendo. Não tinha alguém melhor do que esse camarada para falar disso. O Paulo. Por quê? Porque a vida de santidade que esse cara recebeu e que ele se entregou a Cristo, quem ele era, só podia ser ele para falar de tanta coisa séria, porque o arrependimento deste moço e a entrada desse moço no reino de Deus é uma coisa... eu vou dizer que inveja a qualquer um. É para causar inveja a qualquer um e a gente bater o joelho no chão e desejar a vida que esse moço encontrou em Cristo Jesus. Então ele diz assim: digo, porém, andai em espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contra o espírito e o espírito o que é contra a carne. Olha aí, ó. Então você vê pastores que falam mansinho, que é bonzinho, ele parece ser bonzinho, ele até dá ajuda para as pessoas, mas pisou no calo dele, ele vira uma naja, e daquelas cuspideiras ainda, já viu? Queridos, isso não muda a vida de um homem para morar na eternidade. Hábitos e costumes que nós temos em nossas vidas, alguns faz bem, ou quase todos, no que diz respeito se eles são bons, faz bem aqui para essa vida. Mas a vida que Deus requer de mim e de você é para mostrar um testemunho nessa terra de vida espiritual. É o que ele está mostrando aqui o apóstolo Paulo. Então ele diz aqui, ó: pois a carne deseja o que é contra o espírito o que é contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, eu quero deixar de determinadas coisas, né? Então, eu posso usar isso para os homens, para as mulheres, eu poderia dizer para os jovens, mas tem velhos da minha idade aí que é muito pior do que jovem, né? Mas é para todos. Não consegue, não aguenta ver uma mulher bonita. Tem cara que quando vê um
um joelho para cima, ele já começa, ai meu Deus, concupiscência. Controle-se, querido. Controle-se. Tem mulher que não consegue ver um jovem bonito, um homem bonito. Eu vou para a igreja para eu ver aquele pastor. Ah, que pastor gato. Como ele fala bonito. E se o jogador de futebol se converter e vir para a igreja, eu vou lá que eu quero ver fulano. Concupiscências da carne. Concupiscências descontroladas, desejos descontrolados. E olha, o que tem de mulheres bonitas na nossa terra, na nossa nação, no Brasil, no mundo, é uma grandeza. O que tem também de jovens bonitos, homens bonitos, irmãos, é uma grandeza. Mas o mais bonito tem que estar aqui dentro. Controle. Camarada, viu uma mulher bonita na igreja, viu uma moça bonita na igreja, quando chega em casa que vai se relacionar com a sua mulher, como é que faz? É com a sua mulher? É com o seu marido ou é pensando naquela que ele viu lá na igreja, ou aquela que ele viu no trem, no metrô, no ônibus, na praça, no show, onde ele foi? Como é que funciona? Concupiscência. Estou livre para falar desse assunto, tá, queridos? Por isso falo. Precisamos consertar. A concupiscência dos olhos é a soberba da vida que destrói o homem. E esses desejos, estou falando aqui de mulher, mas tem muito mais. Vem um desejo pelas riquezas. O irmão não pode ver o outro com um carro novo, ele quer comprar. Competições na igreja porque a moça se veste bem, ela também quer vestir bem, toda semana quer estar com a roupa nova, todo fim de semana com a roupa nova, queria ter boutique para ela e assim vai. Concupiscências. Olha aqui. Nova vida acaba com tudo isso. Não que você não possa se vestir bem, se você pode, ótimo, maravilha. Mas não para aparecer, para viver. É o certo. Então ele diz aqui, o 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não andais debaixo da lei. Lei aqui, lei do pecado. Lei da condenação. Não andais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Olha aqui, prostituição. Prostituição o que é? É isso que eu acabei de falar para você aqui. Mas não é prostituição, não é para aqueles que é casado e deita com outra mulher. Isso é adultério. Isso é adultério. Se eu sou casado e eu me deito com a outra mulher, que não é a minha, eu cometi um adultério. Tá, queridos? Então saiba dividir as coisas. Eu entrei em adultério, eu cometi uma fornicação. Fornicação e adultério é a mesma coisa. Não é um pecado separado do outro, tá? Depois você vai saber sobre isso. Então, se eu me deitei com outra mulher, eu cometi um adultério. Tá? Eu abandono esse adultério, busco perdão em Cristo Jesus, passo pelo procedimento que Cristo enviar a mim, eu serei restaurado e restituído novamente à vida eterna, se tiver tempo para isso. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Então, prostituição não é o adultério. O adultério é para aquele que é casado. Já estou dando exemplo para isso. Mas quando eu cometo o adultério, eu fiz a igreja pecar? Nada disso. Quem pecou fui eu e a mulher com quem eu deitei. Vai prejudicar minha esposa, minha família? Vai. Dependendo do equilíbrio deles, vai prejudicar. Mas pode a mulher perdoar o homem perdoar a mulher? Pode, querendo pode. É meio difícil. Quando eu falar sobre isso, sobre casamento, você vai ver a recomendação de Cristo, o que é nesses assuntos, tá? Mas o adultério é isso. Isso não contamina a igreja. Mas a igreja fala, porque o pastor tal adulterou. O problema é do pastor, queridos. Você não tem nada a ver com a vida dele.
Eu não tenho nada a ver com a vida de quem adultera. Eu tenho que olhar a minha prostituição. E qual é a minha prostituição? Acabei de falar para você. Você está casado, vê uma irmã bonita, vê uma mulher bonita, chega na sua casa, pratica sexo com a sua esposa, pensando naquela lá, você está se prostituindo. Isso aqui é a prostituição. Isso quebra o Evangelho, que quebra a lei divina. Quando Cristo fala de prostituição, está falando desses assuntos. Quando você ama Cristo e você recebe o Evangelho e você está praticando outras coisas que não é do Evangelho, você está se prostituindo. Por exemplo, a igreja toda está em prostituição. Porque vai falar para eles obedecer o sábado para você ver o que eles falam com você. E se não obedeceu, está vivendo em prostituição. Por quê, querido? Está prostituindo contra a palavra, meu querido. O adultério nas pessoas, no casamento, é cobrado daquele que adulterou e não da igreja. Agora, a prostituição na igreja é cobrado de todos que cometem a prostituição. Porque as pessoas pensam que se prostituir é só deitar com... Não é deitar com outra pessoa somente. Quando uma pessoa prostitui, a prostituição, o maior ponto para ela, a maior definição para ela, é a comercialização do sexo e de toda a santidade. Você comercializa a santidade, você vende a santidade, você vende produtos da igreja, você vende isso, você vende aquilo, você faz tudo isso, você põe a igreja na política, você faz todas essas coisas, você está prostituindo a palavra, você está comercializando a palavra por coisas ilícitas. Olha o que ele diz aqui. Lascívia. E o que é lascívia? O comportamento de cada um, principalmente, em primeiro lugar, das mulheres. Vai para a igreja, ou para a rua, para qualquer lugar, veste uma calça que é uma coisa terrível. Não consegue nem de tão apertada que ela está, né? Põe uma saia ou um vestido, aquele apertado, aquele grudado, não consegue abaixar, estoura tudo. Curtinha, apertadinha. Nada disso. Isso provocando a lascívia. Veste aqueles short, aquelas bermudinhas, que a parte do corpo atrás está tudo nua. Provoca a lascívia. Pecado. Não vai entrar na vida, queridos. E isso não convém às cristãs, né? Barriguinha de fora, umbiguinho com a piercezinha. Pois é. Mas eles dizem aí que não tem problema. Fariseus enganadores, tá? Lascívia, condenação. Mas pode falar o que quiser de mim. É uma realidade. Olha Paulo dizendo aqui. Aí ele diz aqui. O 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedice. Crente bebendo champanhe no Natal e no Carnaval também. Isto tem até cerveja, que é das marcas aí do gospel. Fui informado que tem, hein? Não sei se é verdade. Não posso dizer que é verdade porque eu não conheço, não vi. Mas fui informado, olha, não tentei isso, não sei. Me disseram que eu não posso dizer tem, porque eu não vi. Mas se tiver, é uma aberração contra Deus. Então o cara tem tudo isso aqui, ó, e quer entrar no reino de Deus. Olha o que Paulo diz. Idolatria. O que é idolatria? Como é que foi a Copa agora? Você torceu para quem? Aí está. Então aqui está. Idolatria, feitiçaria, inimizade, encrenqueiro, briguento. Dentro da igreja tem briga, tem dissensão, tem contenda, briga por causa do louvor, briga por causa disso, briga por causa daquilo. Meu Deus. Camarada vai fazer vídeo, só vai brigar com os outros, tem briga pela política, quer matar pela política, quer fazer... Ai, meu Deus. Aí ele diz aqui, ó. Ciúmes. É um assunto para ser falado futuramente. Mas existem mulheres que já destruiu muitos ministérios por causa dessa doença chamada ciúmes. Existem mulheres que já morreram até condenadas por causa da doença do marido e do ciúmes, sem contar aquelas que já morreram pelos próprios maridos por causa dos ciúmes. Então ele está dizendo aqui, ó,
feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras. Pessoa brava, né? Pastor rancoroso, você fala uma coisa com ele lá, ele não gosta, aí quando ele vai pregar, ele fala tudo na pregação. Eu conheci pastores assim, misericórdia. Pelejas, dissensões, facções, invejas, bebediços, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não, e sabe que Paulo não errou? Paulo diz aqui, não, será que é não aqui? Não é vão. Quem comete tais coisas vão para o reino de Deus. Não é isso não que Paulo deveria escrever. Não, mas Paulo escreveu, quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sou eu não, meu querido. É Cristo Jesus que está dizendo. Se não nos arrependermos de verdade, não adianta só dizer Deus, 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 uma igreja. Essas são as obras da carne, entre tantas outras que você vai ver futuramente aqui comigo. Mas Jesus está dizendo aqui, versículo 24 de João: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como é que eu passo da morte para a vida? Eu já expliquei, vou repetir de novo. Para passar da morte para a vida, o corpo físico vai morrer de qualquer jeito. Mas quando eu nasço de novo e abandono aquelas obras que Paulo acabou de mostrar lá, que nós acabamos de ler, porque o homem nasce com aquilo ali, viu, meu amado? Não tem como fugir. Quando nós abandonamos aquelas obras e nós nos apegamos a Cristo, nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, recebemos uma nova vida, então essa morte, que é a morte que Cristo recebeu por nós, esta morte desse corpo físico vai levar esse corpo à sepultura, e aí nós saímos da condenação. Passamos da condenação para a vida eterna, para a vida em Cristo, para viver com Ele. Não entra em condenação, mas passou da morte eterna para a vida eterna. Nascemos de novo. A morte, que é aquela que veio de Adão, a morte espiritual, essa foi embora. E eu, nesse corpo físico, recebi nessa vida humana a vida eterna em Cristo Jesus. Não me apartei dela. Dormi com Cristo e ressuscitei. Através dele, com ele, para sempre dele. O 25. Em verdade vos digo que a hora vem. Ou melhor, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ah, está ressuscitado. Não, senhor, isso aqui não é tirando da sepultura. Isso aqui era aqueles judeus que estavam criticando ele por causa do sábado. Ele disse, eu estou falando o Evangelho, eu estou pregando o Evangelho, vocês estão mortos nas suas religiosidades, nas suas idolatrias, nas suas feitiçarias, nas suas mentiras, nos seus enganos. Se vocês ouvirem a minha voz e guardar o meu Evangelho, não morrerão. A vida eterna saiu da condenação eterna e passou da morte eterna para a vida eterna. Vocês querem me ouvir? É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Quando nós ouvimos a sua palavra, é assim que acontece com as nossas vidas. O versículo de número 26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso? Pois vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Aqui está a ressurreição. Aqui é a voz da ressurreição.
Essa aqui do versículo 25 é a voz da pregação do Evangelho. Quem ouvir a pregação do Evangelho, nascer de novo, vai receber a vida eterna em Cristo Jesus e obedecer. E aqueles que morreram em Cristo, ele está deixando aqui bem claro. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu o Filho a vida em si mesmo, e lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, é o que Jesus pergunta para os judeus, e pergunta para você e para eu. Vocês não se maravilham disso? Filho de Deus julga o pecado de todos nós. É fácil, queridos. Só vai para a condenação quem quer, só idolatra quem quer, só mente quem quer, só adultera quem quer. Aí ele diz aqui, não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Aqui está. Vai ouvir a voz de Cristo Jesus. Vinde, benditos de meu Pai. Mas tem que passar pelo procedimento do 24 e do 25. Aí o versículo de número 29. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui está Daniel capítulo 12. E aqui está Cristo ensinando. Duas ressurreições. A primeira para a vida eterna, porque você em Cristo Jesus ouviu esse pregador aqui da coluna de Betel e Porta do Céu, e você se arrependeu, creu em Cristo Jesus, Jesus te salvou. Então você morreu em Cristo Jesus, ressurgirá com ele na primeira ressurreição. Essa é a morte daqueles que estão embaixo do sepulcro. Cristo ressuscitando para a vida eterna. Aí ele diz: uns para a ressurreição da condenação eterna. Então observe Gálatas que foi lido, para você não entrar na ressurreição da condenação eterna. O versículo de número 30. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica a meu respeito, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então, queridos, o testemunho de Jesus Cristo e a vida em Cristo Jesus está nas suas mãos. O capítulo de número 6, o versículo 40. Pois a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer ser ressuscitado por Jesus Cristo, meu amado? Passa pelo processo do novo nascimento. Olha e observa Gálatas 5,16 para frente. E nasça de novo. Assim você vai ressuscitar com ele. Olha o processo aí. 2 ressurreições, 3 ressurreições. Nós temos aí no que diz respeito salvação. No que diz respeito à morte, 2 ressurreições. A primeira para os que morreram em Cristo, e a segunda para os que morreram sem Cristo. Nasça de novo, morra para as coisas desse mundo, nasça para Deus no que diz respeito à vida espiritual e viva eternamente com Ele, para a glória dele. Amém? Nós continuaremos a falar do assunto e você ore comigo agora. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Maravilhoso és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Nós erramos porque queremos, porque às vezes ficamos desapercebidos, ficamos dispersos com muitas coisas e andamos dissolutamente por determinadas coisas, acabamos errando. Mas o Senhor não deixou espaço para nós errarmos em nada. E tu és tão bom, tão maravilhoso,
que ainda que nós erramos, nos arrependemos e encontramos perdão. Como Tu és grato, Jesus. Como Tu és bom. Obrigado por tudo. Obrigado pelos profetas que ensinou. Obrigado pelos reis que ensinaram. Obrigado pelos apóstolos, Paulo e tantos outros que Tu usou. Obrigado, Jesus, pela Tua vida em nós. Obrigado por muitos pregadores que estão por esse mundo pregando o Evangelho, muitos missionários. Obrigado por muitas igrejas, muitos e muitos que estão falando a Tua palavra. Obrigado pela nossa nação, sara a nossa terra. Tem misericórdia de cada um. Tem misericórdia dos enfermos, tem misericórdia dos que estão no leito de dor, tem misericórdia dos médicos, funcionários de hospitais que hoje, nesse dia de domingo, eles estão lá cuidando dos enfermos. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado pelas nossas autoridades. Obrigado pela nossa nação. Vem aí um novo presidente. Dá graça a ele, Pai. E usa ele, que ele possa se arrepender, ser uma nova criatura, entender que mesmo que não seja crente, todos aqueles que estão para cuidar de uma nação, estão para cuidar do povo, de si mesmo e dos seus próprios interesses, como alguns que já saíram aí. E o resto não estão preocupados. Tu não chama o homem para a violência, tu chama o homem para a vida. Que esse possa olhar a vida em nome do Teu Filho Jesus Cristo e possa ajudar também os necessitados, Pai. Que assim seja também os pregadores, os pastores, que não venham pregar por seus próprios interesses, entendendo que o pastor sofrerá maior juízo no dia que Tu cobrar. E tem que saber disso, Pai. Por isso é que eu costumo vigiar minha vida quando estou falando aos outros, porque pode condenar tanto a mim quanto a eles, dependendo do que eu digo a Teu respeito. Jesus, obrigado. Me ajude. Preciso de Ti sempre, sempre, sempre. Sem o Teu Espírito, nem falar consigo. Mas com Teu Espírito, fala o que convém, para que Tu seja agradecido e louvado, hoje e para todo sempre, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo.